Eu imaginava que esse livro pudesse me possibilitar viver de literatura, mas imaginava talvez ser chamada para escrever num jornal, alguma coisa assim, e com isso eu pudesse ir trabalhando, escrevendo outros livros e crescendo na profissão. O que tem de curioso também nessa história toda é que antes de eu começar a escrever esse livro, eu tentei escrever um romance, porque todo mundo que eu falava que eu ia fazer um livro já me avisava que conto não vende, né? E aí Então você já tinha mudado de ideia. Eu não queria fazer um conto porque conto não vende, eu precisava vender esses contos e ter alguma forma de tirar meu sustento disso, que é o meu trabalho. Claro. Mas aí, com o romance não andando, eu resolvi apostar nos contos e... E, basicamente, você escreve sobre o quê? São pessoas, são situações que você costumava ver? Quais foram as suas inspirações? Essas histórias todas, elas estão me acompanhando há muito tempo, assim, seja na minha imaginação, ou seja na minha memória. O meu trabalho é muito uma construção de vários momentos, pequenas histórias com outras maiores, coisas imaginadas, suposições, assim. Eu acho que a grande sacada é costurar essas histórias e dar ritmo a elas, né? Achar um tom para poder contar cada uma delas, achar o melhor caminho para poder falar dos assuntos. Quando você diz assim, experimentando as linguagens, é o quê? Tipo, você ia escrevendo e se aquilo te agradava ou você tinha um editor que já lia na época? Não, né? Eu fiz o livro praticamente sozinho, assim, até a parte que eu entreguei para a Companhia das Letras. A partir dali a gente trabalhou mais algumas coisas, mas o livro chegou muito pronto para ele. E eu parti com a ideia de que eu queria trabalhar vários pequenos centros, assim, né? Meus personagens estão muito no centro das suas ações. Eu gosto de falar que é um livro contra essa ideia de que a periferia tem que estar sempre ligada à favela, né? Então são histórias que a maioria se passam nas favelas, mas ali não como um universo periférico, mas como um universo, o centro daquelas pessoas, como protagonista, né? Porque né? Porque cada pessoa é o protagonista da sua história e tal. Com certeza. E aí, o que tem de experimentação de linguagem é porque, como se passa em várias partes da cidade, as linguagens são diferentes, assim, dependendo dos lugares onde essas histórias acontecem, né? E aí eu fui experimentando isso e a questão do ritmo também. Percebo que as pessoas, cada uma tem suas ferramentas ali para te envolver numa história que ela quer contar e tal. E foi muito pensando nisso que eu fui buscando o livro, assim, nessas diferentes formas de contar a própria história, uma história específica. Agora, falando um pouco da sua vivência, né? Como que foi o seu caminho até que você conseguisse se tornar escritor? Na escola, alguém te incentivava, sua família te incentivava? Porque você é um cara bem jovem, né? E está realmente abrindo com chave de ouro a sua carreira, Sim. né? Eu tive muito incentivo da minha mãe, dos meus tias, assim, que me davam livros, assim, me influenciavam na leitura. E eu acho que uma coisa que me influenciou também foi que eu tive uma criação muito livre, assim, para pensar e para poder conversar com a minha mãe e desenvolver minhas ideias, assim. Na escola eu não tive tanto incentivo, assim, porque eu tive uma relação meio esquisita com a escola. Mas sempre gostei muito de estudar e muito de ler e de aprender, assim. Aí escrever foi meio que uma coisa natural, não pensei em fazer isso, eu só fui fazendo e a partir do momento que eu comecei a publicar essas coisas na internet, eu comecei a ter um bom retorno, assim, não só dos meus amigos, mas de pessoas desconhecidas. Assim. O nome, quem que foi que escolheu? E por que o Sol na Cabeça? O sol está muito presente, assim, em quase todas as histórias, assim, os personagens, eles estão meio girando assim em torno do sol e isso influencia tanto as decisões deles, como o humor e tudo, e as coisas que acontecem. Então acho que tem tudo a ver. O Sol na Cabeça apareceu assim de uma conversa na editora, a gente sugerindo vários nomes. Eu tinha uma ideia meio abstrata assim de título, que eu queria alguma coisa que me lembrasse dezembro, assim, por dezembro ser um mês quente e por ser um mês meio que as coisas estão muito no limite, assim, né? É um mês quente em todos os sentidos, exatamente. aqui no Rio de Janeiro. E aí os personagens eles estão sempre muito no limite, assim, todas as histórias, e aí essa palavra ela estava me inquietando, assim, eu queria alguma coisa desse jeito, aí alguém sugeriu o Sol na Cabeça, não sei se foi o Luiz ou o Ricardo, e eu gostei muito. E aí acabou ficando. Olha, Giovana, eu quero muito agradecer a sua participação, te parabenizar, te desejar boa sorte aí no seu início de carreira, que saiam muitos livros. Já tem ideia aí para os próximos?
Eu tô escrevendo um próximo livro, é um romance, a previsão é de entrega para 2020. Dizem que romance vende, então, né? Vamos ver. Tá, vamos